Oiê, eu sou a Sandra Cardoso, maquiadora profissional e designer de sobrancelhas. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 passos para fazer o design perfeito. Como vocês podem perceber, tem algumas coisas diferentes aqui no cenário, né? Estão acontecendo algumas mudanças aqui no estúdio, mas eu tô gravando tudo pra vocês e logo eu coloco aqui, tá, as atualizações. Mas antes disso, eu queria falar pra vocês sobre os 5 passos pra fazer um design perfeito. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é, gente, quando você tá iniciando, é claro que você vai querer sempre fazer o perfeito na hora, né? Mas não dá pra você dormir aluna e acordar professora. Tem todo um processo, né? No decorrer da minha experiência, né, como designer de sobrancelhas, eu percebi que alguns passos aí me ajudaram a entregar um serviço melhor pra minha cliente e é isso que eu quero trazer pra vocês hoje, tá? Se você tá começando agora, acalma seu coraçãozinho. Eu sei que você tem uma ânsia muito grande de querer entregar o melhor resultado sempre desde o início, e isso é muito legal e que você continue assim, né? Porque isso faz com que o seu trabalho seja aperfeiçoado, mas vamos com calma, tá? Esses 5 passos que eu separei para vocês são 5 coisas que eu gosto de fazer no meu atendimento que me trazem um ótimo resultado, tá bom? Então vamos lá para o primeiro passo. O primeiro passo é analisar a sobrancelha da sua cliente. Quando eu digo analisar a sobrancelha da sua cliente, eu não digo só da sobrancelha em si, só os fios que ela tem, né? Até porque pode ser uma cliente que veio já com uma falha na sobrancelha. Gente, se vocês ouvirem algum barulho aí é porque tá chovendo demais, aqui tá caindo uma tempestade. Mas isso não vai me impedir de gravar pra vocês, tá? Então, vamos continuar. O processo de análise da sobrancelha da cliente, ela começa quando a cliente chega do seu estúdio, né? Eu sempre falo com as clientes olhando nos olhos, né? E o que fica acima dos olhos é a sobrancelha. Então não tem como uma designer de sobrancelha conversar com uma pessoa sem olhar para a sobrancelha dela, né? E nós mulheres, a gente é muito discreta, né? Então a gente olha assim, dá uma disfarçadinha para ela não achar que você tá encarando também a sobrancelha dela, tá? Então, a partir do momento que você recepcionou a cliente, já dá uma olhadinha ali para ver como que é a sobrancelha dela. O cliente chegou, você recepcionou, sentou na sua cadeira ou deitou na sua maca, agora você vai fazer uma análise um pouco mais profunda. Essa análise eu sempre explico para a cliente como eu vou fazer, principalmente quando é a primeira vez que ela vem no meu estúdio. Então eu falo para ela, olha, eu vou analisar a sua sobrancelha para a gente poder fazer o design que seja ideal para o seu rosto. Principalmente quando a cliente vem pela primeira vez aqui no meu estúdio, eu costumo falar para ela mesmo que eu vou fazer, né? Então isso passa um pouco mais de segurança para a cliente. Então, quando ela deita na minha maca ou senta na minha cadeira, eu falo para ela, eu vou fazer uma análise da sua sobrancelha para poder identificar o ponto inicial, o ponto de arqueamento e o ponto final, de acordo com a sua estrutura facial. E o que a gente leva em consideração na estrutura facial? Não é só o fio que a cliente tem, não é só os pelos que a cliente tem na sobrancelha, não é só se o rosto dela é redondo, quadrado. A gente tem sim que levar em consideração esses fatores, mas principalmente a estrutura óssea e a estrutura muscular da cliente. E como que você vai ver isso? Tocando, né? Você não pode ter medo de tocar na cliente. Então você coloca a mão mesmo, toca o rosto dela, sente, né? Aonde que afunda, aonde que é o ponto mais alto aqui do ossinho da sobrancelha dela, aonde o seu dedo mesmo afunda aqui, que seria o ponto inicial. Então é isso, tá? É tocar na sua cliente, sentir a estrutura facial dela, para depois você fazer as marcações. O primeiro passo para poder fazer um design perfeito para a sua cliente, tá? É levar em consideração a estrutura facial dela. O segundo passo é a marcação. Então, nesse passo, a gente vai tirar as medidas ali, né? A gente já fez a análise da sobrancelha da cliente, da estrutura facial dela. Agora a gente vai fazer as marcações. A gente vai usar o que a gente identificou na análise para poder fazer essa marcação. Se você escolheu o paquímetro para poder fazer essa medição e fazer essa marcação, o que você vai fazer? Você vai encaixar o paquímetro aonde você sentiu que dá essa voltinha aqui, sabe? Do rosto da cliente, dessa estrutura óssea dessa região. Então, aonde o início do paquímetro
der uma fundadinha, é ali que você vai fazer a sua primeira marcação do ponto inicial da sobrancelha dela, tá? Colocou aqui, você vai levar o paquímetro em toda a extensão da sobrancelha dela até o último fio que ela tem, tá? Pode ser o fio mais clarinho que você viu ali e que acabe nessa região, que é na região que finaliza aqui os olhos dela, né? Então a gente faz uma marcaçãozinha aqui, tá? O paquímetro vai ficar dessa forma. E o ponto de arqueamento, a gente leva em consideração que, vamos supor, já tem um vídeo sobre isso, explicando sobre isso aqui, que são as medidas ideais da sobrancelha, tá? Então, se você não sabe a respeito de medidas, né, de qual é o tamanho ideal para cada sobrancelha, eu sugiro que você vá nesse vídeo e assista para você conhecer um pouquinho melhor sobre isso que eu tô falando, tá? Se uma sobrancelha iniciou aqui, terminou aqui e tem 5 centímetros, a gente vai levar em consideração que o corpo da sobrancelha tem que ser maior do que a cauda, né? E o ponto de arqueamento, ele vai ficar bem nessa divisão, entre o corpo e a cauda. Então, o corpo das sobrancelhas, vamos supor que seja 5 centímetros. O corpo da sobrancelha vai ter 3 centímetros e a cauda vai ter 2 centímetros. Então, a gente sempre tem que levar em consideração isso, tá? Se você percebeu que tá meio a meio, tá errado. Se você percebeu que o corpo da sobrancelha tá mais curto do que a cauda, também não é o ideal. O terceiro passo é você retirar o fio certo, né? Você tirar o fio que é para ser tirado dali. Então, como que você vai fazer isso? Levando em consideração os 2 primeiros passos, tá? Por isso que a gente precisa analisar corretamente a sobrancelha da sua cliente, fazer a marcação corretamente, e aí você vai retirar os fios certos. E como que eu vou fazer para retirar os fios certos de início? Gente, eu sempre falo, tira menos do que mais. É sempre mais fácil você ajustar o design com fios sobrando do que com fios faltando, né? Que uma vez que você tirou o fio, não dá para colar de novo, né? Bem que poderia existir uma técnica aí para colar o fio de novo, mas não existe isso, tá, gente? Então, na hora lá, a gente tem que se atentar a fazer da melhor forma possível ali a retirada do fio certo. Então você vai levar em consideração esses 2 primeiros passos, que são extremamente importantes para você retirar o fio certo, tá? Então o fio que você vai tirar vai ser que está fora daquela caixinha que você construiu, daquele desenho que você construiu, tá? Não vai tirar fio que esteja dentro da caixinha e nem o que está na linha, tá? A gente tira mais próximo daquela marcação. E é por isso que é legal fazer uma marcação bem fininha, porque aí você consegue ver bem direitinho ali qual que é o fio que tá dentro e qual é o fio que tá fora. Deixar uma marcação mais limpa possível para você conseguir identificar qual é o fio que você vai ter que tirar. O quarto passo é analisar. Sim, gente, vamos voltar lá pro primeiro passo. O quarto passo vai ser analisar novamente o que você fez. Por quê? A partir do momento que você fez a marcação, fez a retirada dos fios, você vai limpar aquela marcação. Então, quando você limpa a marcação, você consegue notar que tem alguns fios que estão alinhadinhos, tem alguns fios que não estão dentro ali do desenho que você fez. E é aí que você precisa analisar novamente a sobrancelha da sua cliente para poder deixar um design ainda mais limpo e com os fios mais alinhados, tá? Não é legal você entregar um serviço para a cliente ali sem rever, né, o que você fez ali no momento. E isso que eu tô falando é muito rápido, tá? Então não é uma coisa assim que você vai, nossa, mas eu tenho que analisar de novo e tirar e tudo. Não é uma coisa assim. Eu tô explicando para vocês pausadamente para vocês conseguirem entender melhor, para entrar esses passos na cabecinha de vocês, tá? Mas é um passo muito rápido que você consegue analisar ali quando você tá com a sobrancelha da cliente nas suas mãos ali, você consegue ver qual é o fio que tá dentro do desenho, qual que é o fio que tá mais alinhadinho um do ladinho do outro e qual tá fora. O que tiver fora, você pode, se você tiver dúvida, né, ai meu Deus, mas eu tiro esse ou não tiro, dá uma baixadinha nele, sabe? Tenta fazer uma simulação como se você fosse tirar, mas antes de tirar, tá? Aí quando você tiver certeza que aquele fio precisa ser retirado, você faz a limpeza do design. Não tenha medo de, depois que limpar a marcação, rever o que você fez e se precisar tirar mais fios, pode tirar. Eu tinha medo de fazer isso quando eu comecei, porque eu pensava que a cliente ia pensar que eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas a cliente, na verdade, ela nem sabe o que você está fazendo mesmo, né? Ela que não sabe o que você está fazendo. E você
é a profissional ali, né? Então você precisa sim analisar o seu trabalho, analisar o que você está fazendo. Se você quiser, tira uma foto, aproxima, sabe? Aproxima bem para você conseguir enxergar os fiozinhos, tá? Mas não é necessário você fazer isso toda vez, tá? A não ser que você não tenha ali uma prática, mas de acordo com que o tempo for passando, aí você vai treinar mais o seu olhar para conseguir ver as imperfeições, né? Ver qual é o fio que você vai precisar retirar de novo. E o quinto passo é a finalização. Desde o primeiro vídeo que eu tenho aqui no canal, eu falo isso para vocês, né? A respeito da minha visão sobre enganar a cliente. O que seria enganar, né? Você fazer o design, fazer todo esse processo do design, fazer a finalização ali com uma sombra ou com um lápis, né? E não mostrar para a cliente antes de fazer essa finalização. Então, a cliente ela fica curiosa para saber como que tá a sobrancelha dela e mais curiosa ainda para saber como vai ficar quando ela chegar em casa, né? Que vai lavar o rosto e como que vai estar a sobrancelha dela ali. Então eu não acho certo a gente fazer a finalização da sobrancelha da cliente sem que ela veja o resultado antes, tá? Quando a cliente chegar e você fizer todo o processo do design, mostra para ela antes de fazer a finalização com lápis ou com a sombra, tá? Olha, ficou assim, dessa forma que você gosta. Sempre conversar com a cliente e entender o gosto dela, tá? Desde o primeiro passo ali, que é quando o cliente chega no seu estúdio, desde a recepção. É legal você entender o que a cliente gosta, tá bom? E para fazer a finalização, como eu falei para vocês, você pode usar um lápis de sobrancelha, você pode usar uma paletinha de sombra, um corretivo também para poder fazer aquela marcaçãozinha, sabe, embaixo, para evidenciar mais o design da sobrancelha da sua cliente, para que ela saia do estúdio ali com a sobrancelha perfeita mesmo, para que as pessoas olhem na rua e falem, nossa, que sobrancelha bonita, com quem você fez, né? Já aconteceu aqui comigo no meu estúdio de a cliente estar saindo do estúdio e aí de repente toca uma campainha aqui e é uma pessoa que encontrou com a minha cliente na rua e perguntou para ela onde ela fazia a sobrancelha dela e ela falou, acabei de sair do estúdio da Sandra, tal, e aí tocou a campainha e até hoje ela é minha cliente aí. Então foi um cartão de visitas, né? O design da sobrancelha que a gente faz na cliente é também um cartão de visitas, né? Se a sobrancelha tiver ok, tiver conversando com aquele rosto ali, tiver uma sobrancelha bonita, quem olha para ela na rua vai se interessar também e vai elogiar e vai perguntar onde fez, e aí você pode também ter a possibilidade de ter novos clientes. Então é legal sim você fazer uma finalização bem legal na sobrancelha da sua cliente, perder um tempinho ali cuidando um pouquinho mais dessa finalização para que ela saia totalmente satisfeita. E uma dica bônus aí para vocês é não se cobrar tanto, tá? Não se cobre tanto para fazer o design perfeito na sua primeira cliente. Na verdade, o que a gente tem que entender é o seguinte: às vezes aos nossos olhos não tá perfeito. Às vezes a gente olha e fala, poxa, eu poderia ter feito melhor, porque a gente tem uma autocrítica, né? E às vezes nós somos muito cruéis com a gente mesmo. Mas o design perfeito tem mais a ver com a satisfação do cliente com o resultado do que com a satisfação pessoal da profissional, tá? Então, se você não tá satisfeita com o trabalho que você fez, tenta analisar a reação da sua cliente, tenta ver como ela reagiu quando ela viu, entender que a satisfação dela vai ser a perfeição. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer o design de sobrancelha, eu achava que ninguém ia querer fazer design de sobrancelha comigo, eu era muito insegura, eu tinha muito medo. Às vezes eu acabava me justificando por coisas que as clientes nem percebiam, sabe? Por exemplo, quando eu trabalhava no salão, eu fazia o design nas clientes, só que eu ainda não sabia direito qual era o instrumento que eu queria fazer para marcação. Então tinha dia que eu usava o paquímetro, tinha hora que eu usava a linha, tinha hora que eu usava o paquímetro e a linha, totalmente perdida ali, né? E essa minha insegurança fazia com que eu pensasse que a cliente achou que eu errei em alguma coisa e isso me dava muito medo. E eu lembro que uma vez eu fui tentar fazer a marcação com a linha e eu acabei pintando o rosto da cliente inteiro, né? Pintei nariz, pintei a bochecha, e ao invés de eu
limpar, fazer a limpeza, né, e deixar só a caixinha ali. Não, eu mostrei para cliente. Então, era uma coisa totalmente desnecessária. Aí eu falei pra ela, olha, desculpa, né, manchei seu rosto, mas eu vou limpar e tal. E me justificando, sendo que nem a cliente nem sabia qual que era o processo que eu tava fazendo. A cliente, gente, a gente tem que entender o seguinte, a cliente não entende o que você tá fazendo. Você tem que entender o que você tá fazendo. Então, se você fez a marcação, sujou o rosto da cliente de alguma forma, ela não vai perceber porque você vai limpar e tá tudo bem, sabe? Você não precisa ficar se justificando, a não ser que seja um erro muito grotesco ali, que você passe a linha e faça um corte na sobrancelha da sua cliente. Então, às vezes a gente se cobra tanto e a nossa insegurança faz com que a gente tenha medos que não precisa, sabe? Não precisa você se justificar para cliente, sendo que você entregou o seu melhor ali, sabe? Se você analisou, reanalisou, tirou o fio certo, não tem por que você ficar se justificando ou ficar com medo da reação dela, tá? Então, é isso que eu quero dizer pra vocês, gente. O design perfeito tem a ver com a satisfação da cliente com o resultado. Não tem nada a ver com a sua satisfação pessoal, tá? Se pra você não tá legal, ok, na próxima você melhora, e você vai observando o que você pode fazer para melhorar. Mas o design perfeito é o design que é perfeito para o rosto daquela cliente, para o gosto daquela cliente principalmente, tá? Então não se cobre tanto. Eu espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Se eu te ajudei, já sabe, me ajuda também deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E também deixa aqui nos comentários dúvidas e sugestões de próximos vídeos que você gostaria de ver por aqui. Tá bom? Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!